Muito boa noite, meus amigos de todo o Brasil, conectados à Rede Amigo Espírita. Nós, com muita alegria, com muita satisfação, saudamos a todos vocês, cumprimentando-os com muita alegria e muita gratidão nesta noite de quarta-feira, 2 de setembro de 2020. Esta transmissão está sendo também retransmitida pela página do Face do Espiritismo São Carlos, Instituto Caibar Schutel, Rede Amigo Espírita TV, Centro Espírita Nosso Lar de Matão, Agenda Espírita Brasil, canais de YouTube do Centro Espírita Nosso Lar de Matão, Rede Amigo Espírita TV, canal de YouTube e também Rede Amigo Espírita TV Internacional. Com muita satisfação, esta é a sala de visitas Caibar Schutel. São 5 quartas-feiras antecedendo a 10ª edição do encontro anual Caibar Schutel. Foi um convite da Rede Amigo Espírita TV, que muito nos honrou, antecipando com os convidados o tema central do EAC, que vai abordar família, conquistas, desafios, equilíbrio. E na nossa sala de visitas, às quartas-feiras, esta é a 3ª, nós teremos mais 2 ainda antes do EAC, nós estamos trazendo convidados que já participaram do EAC ou vão participar como convidados, para que, de uma forma bem descontraída, tenhamos um diálogo antecipando os assuntos. Nós queremos agradecer a presença de vocês todos, agradecer especialmente à Rede Amigo Espírita TV. No dia de hoje, aliás, no dia de ontem, a Rede Amigo Espírita TV teve o seu canal de YouTube hackeado e agora estamos aguardando a resposta do YouTube para regularizar. Mas, enquanto isso, no esforço de continuar, o Zé Aparecido criou a Rede Amigo Espírita 1. Pedimos a vocês que cliquem lá, procurem, acessem o canal, se inscrevam novamente para mantermos aberto esse canal de comunicação espírita tão conhecido, tão valioso, tão respeitado, em favor da divulgação espírita. E na noite de hoje, nós estamos recebendo Marcos de Mário, educador do Rio de Janeiro, conhecido escritor, palestrante, educador, nosso amigo pessoal de tantos anos, que hoje está conosco, ele que também estará no EAC, ao lado de outra educadora, a Amanda Parra, que ambos vão dividir a sala 4 às 10h30 da manhã de sábado, 19 de setembro, falando sobre o tema geral Educação, papel da escola e da família. Por outro lado, estamos também recebendo a Carol Oliveira, do canal Meninas Espíritas, que vai coordenar junto com o Henrico Brum, lá de Uruguaiana, que atualmente está em Campinas, a ala jovem do evento. O Espaço Jovem, que terá 2 oportunidades. Às 10h30 da manhã, eu escolhi minha família antes de nascer. Está faltando uma interrogação aí, é uma pergunta. Escolhi, vai haver um debate promovendo, estimulando a participação dos jovens. E depois, num segundo momento, vamos ver aqui, eu troquei aqui. Num segundo momento, Carol, eu copiei a mesma imagem 2 vezes, tudo bem, está valendo, nós voltamos a falar, foi uma falha aqui de interpretação. Mas é uma alegria muito grande, porque também estamos recebendo o nosso querido Davi Lisenberg, o Davi, que é um pesquisador, um historiador, que traz algumas curiosidades de Caibar Schutel. Então nós queremos trazer aqui à nossa tela os amigos Marcos de Mário e Carol Oliveira para saudações iniciais. Carol, você como dama, fala primeiro. Opa, boa noite, ou melhor, oi, boys and girls, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui mais uma vez no EAC. Tive a honra de participar o ano passado, foi um evento maravilhoso, muito marcante para mim, muito emocionante, né, para mim, para todos os jovens que participaram lá com a gente também, depois com a parte dos adultos, que a gente também teve a honra de participar.
Então, estar aqui novamente é uma grande honra, né? É um evento que, assim, já está dentro do meu coração. Então, muito boa noite a todos e vamos juntos aí nesse papo. Marcos, você também convidado. A Carol vai conquistar os jovens, já está conquistando os jovens para o EAC. Terão salas específicas para a juventude, né? Nós três aqui estamos no prejuízo, já passamos dos 50, mas enfim. Marcos, as suas saudações iniciais para o público em geral. Ainda bem que você não falou a minha idade, né? Só passei de 50. Mas, olha, um grande abraço a todos que estão participando. É uma maravilha nós, pela internet, estarmos aqui nessa interação toda. Eu também já participei do EAC, vou poder abordar questões da educação, mas, me reportando aí a Carol, ela me faz lembrar a minha época da juventude, né? Porque eu sou, na verdade, de São Paulo, capital, e participava da Comelesp, e depois, quando cheguei aqui no Rio de Janeiro, passei aliás, eu sou o dinossauro da Comerge, né? Já que eu sou da primeira confraternização de mocidades espíritas aqui do estado do Rio de Janeiro. E isso é muito bom vermos a juventude toda aqui engajada. Muito bem, e o nosso convidado de toda quarta-feira, matonense, está conosco em Matão, o Davi Liseiberg, que lançou em 2019 o livro O Imortal Caibar Schutel. Ele que fez uma ampla pesquisa sobre a personalidade, sobre a vida de Caibar Schutel, está apresentando a cada quarta-feira uma curiosidade da vida deste grande ceareiro espírita. Davi, eu passo a palavra a você para a saudação inicial e já pediria para você introduzir o assunto ligado à educação, que você vai falar também hoje, ligado à educação e mocidade. Você vai ter 3 oportunidades. Eu não sei qual vai ser a primeira abordagem que você vai fazer, mas já deixo a palavra com você para iniciar a nossa conversa aí. Perfeitamente. Então, começo com boa noite, Orson, boa noite, Carol, boa noite, Marcos. É uma alegria, uma honra estar com vocês na Sala Caibar Schutel, no evento Caibar Schutel, para nós podermos lembrar a figura desse grande homem, desse exemplo, né, de educação, né, o tema hoje é educação, tão interessante a gente poder falar hoje um pouco de Caibar, na figura de educador, com os dinossauros, entre aspas, né, Marcos, e a juventude, esse encontro, né, essa alegria, essa fraternidade. Então, é uma honra, é uma alegria a gente poder estar junto, poder falar disso. Então, já que eu terei, então, a primeira oportunidade, né, das 3 e 4 minutos, eu vou procurar sintetizar, trazer algumas questões. Não vou trazer tantas novidades, porque algumas coisas que são simples, que são comuns, que alguns também não conhecem, a gente vai poder trazer aqui também, por conta também do tema, né? Eu gostaria de iniciar, então, falando de Caibar Schutel. Ele, como muitos sabem, ele nasceu no século XIX, 1868. Ele perdeu os pais com 9 anos de idade, perdeu bastante cedo, e ele, aos cuidados do avô, ele teve a oportunidade de estudar no primeiro colégio brasileiro, né, a primeira escola que realmente formava um cidadão erudito, né, preparava o cidadão para ocupar um lugar de destaque na sociedade. Então, era uma escola com bastante rigorosidade, né, o aluno, para entrar ali, ele tinha que passar por exames, ele já tinha que entrar ali e já ter a habilitação, né, já tinha que saber ler, escrever, tinha que ter conhecimento de gramática, de aritmética, inclusive conhecimento de frações, sistema métrico, geografia. E quando ele ingressava, ele passava por uma preparação realmente superior, né? Era a única escola que dava realmente condições da pessoa passar para o ensino superior. Então, o Orson, não sei se vai colocar a primeira imagem, ele foi para o Colégio Dom Pedro II, como nós estamos falando. O Colégio Dom Pedro II ainda é uma referência no ensino, uma grande escola do Rio de Janeiro, por ter sido a primeira também. O contato, né, o carinho que ele tinha de Dom Pedro II
era muito grande. Dom Pedro normalmente visitava a escola, participava de alguns eventos, acompanhava as provas, então é certo que Caibar Schutel teria encontrado Dom Pedro II. A escola ela tinha bastante rigorosidade, como eu estava falando. E Dom Pedro, como ele acompanhava, de certa vez, numa carta para um amigo, ele disse que, na segunda imagem, se o Orson puder colocar, ele dizia assim, Dom Pedro, que eu só governo duas coisas no Brasil, a minha casa e o Colégio Dom Pedro II. Ele realmente foi uma figura que se interessou muito pela educação, por isso que eu gostaria também de trazer a figura de Dom Pedro, que foi uma pessoa muito preocupada com a educação no Brasil. E Caibar Schutel, ele não concluiu o curso, ele tinha alguma dificuldade para se adaptar àquilo que à época se exigia de um aluno, porque eu vou dizer que, não posso falar que ele era um mau aluno, ele era um aluno que não se enquadrava, talvez, aquele sistema. E ele, não sei se o Orson pode colocar a terceira imagem, eu até trouxe uma notícia do jornal, né, que a avaliação, eles publicavam no jornal, então nós encontramos uma das avaliações, a nota não era 1, 2, 3, 10, não era por número, era quando a pessoa ia muito bem, né, ela era aprovado com louvor, aprovado com distinção, aprovado plenamente ou aprovado simplesmente. Que esse que eu destaquei em amarelo aí, que Caibar Schutel, numa prova de religião, ele foi aprovado simplesmente, né? Então ele passava raspando, né? Então, apesar disso tudo, ele se tornou um grande educador. Então a gente quer, no próximo bloco, nós vamos falar de Caibar como aquele que produziu muito material para a educação, que foi um exemplo na educação das pessoas, levando como lema, né, a imortalidade da alma e o espiritismo. Muito bem. Que bonito ouvir isso. Marcos, você é um educador, tem uma experiência gigantesca na educação, e ouvindo o Davi se referir a Caibar Schutel nos seus tempos de estudante, de formação, de instrução intelectual, né? E trazendo a questão da abordagem do EAC, família, conquistas, desafios, equilíbrios, como é que nós podemos situar toda essa problemática da atualidade? Você que se tornou uma referência da educação no Brasil, com o IBEM TV, você tem investido nessa área da educação. O que seu coração diz para nós nesse momento desafiador da história? Muito bem, Orson. Sem dúvida alguma, é um momento de grandes desafios. O Colégio Pedro II, que foi mostrado agora, na época de Caibar Schutel, ele exemplificava bem o que nós hoje, né, chamamos de escola tradicional e conteudista, repleta de regras, pouca participação dos alunos, pouca interação, e que o nosso Caibar Schutel, que era um grande idealista, espírito de escola, claro que ele não conseguiu se dar bem nessa escola muito formatada, muito engessada, e que, desde o século XIX, se separou da família. E isso veio se agravando ao longo do tempo, ao ponto que hoje, embora estejamos agora retomando essas discussões, nós vimos uma ruptura total entre escola e família. Ou seja, quando a criança, o jovem, passam pelo portão entrando dentro da escola, eles deixam de ser filhos de alguém e passam simplesmente a ser catalogados como alunos. E os pais ou responsáveis se retiram e mal comparecem para as famosas reuniões de pais ou alguma festividade. E a educação ficou muito prejudicada, porque a escola partiu para ser apenas uma organização de ensino curricular e a família começou a dizer que, na verdade, a educação tinha que ser feita na escola, ou seja, que não seria uma obrigação da família. Nós temos uma grande educadora brasileira, que é aqui do Rio de Janeiro, a Tânia Zaguri,
que tem muitos livros publicados, e na década de 90, então já faz um tempo que a pesquisa foi feita, mas ela reflete ainda o que acontece nos dias de hoje, com toda uma equipe que ela coordenou da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, por todo o Brasil. Essa equipe entrevistou 10 mil professores e 10 mil pais. E uma das curiosidades reveladas pela pesquisa é que 99% dos 10 mil professores diziam que o problema que eles enfrentam nas escolas é essa nova geração de hoje que chega na escola sem limites, sem disciplina, desrespeitando, e que, portanto, o problema está lá na família, que não educa. Bom, os 10 mil pais que foram entrevistados também disseram, e foram 99% deles, que o maior problema que eles enfrentam na atualidade com os seus filhos é que a escola não faz o seu papel, a escola não educa, não corrige os seus filhos, que viram monstrinhos dentro de casa. A Tânia Zaguri, na concha acústica da UERJ, que tem capacidade para praticamente 4 mil pessoas, ela, então, perguntou a toda a plateia: quem é professor aqui dentro? Levante a mão. E praticamente todo mundo era professor. Todo mundo levantou a mão. Ela falou: agora, vocês que estão aqui, quem é pai? Quem é mãe? Levanta a mão. E uma grande maioria levantou a mão. Então, ela concluiu assim: vocês perceberam o que está acontecendo? A família diz que tem problemas com os filhos porque a culpa é da escola, porque a escola de hoje não educa. A escola diz que tem problema com os alunos porque é a família, que hoje em dia não educa. Mas vocês estão falando de vocês mesmos, porque ao mesmo tempo vocês são professores e são pais. Então agora eu faço a pergunta: de quem é a culpa? A culpa é nossa de termos abandonado a educação. Muitos pais não sabem educar os filhos, não sabem o que é educação, porque também não aprenderam isso em todo o seu período de escola. Eles podem saber matemática, língua portuguesa, geografia, engenharia, química, etc., mas não sabem educar os filhos, não sabem exercer a sua autoridade moral. Mas nós estamos insistindo em querer consertar tudo isso através de segurança pública, através de projetos de ordem econômica, mas não é por aí. Nós só vamos voltar à educação, equilibrar a nossa sociedade e fazer com que a família e a escola cumpram o seu papel como instituições educativas quando nos voltarmos plenamente à educação. E como Allan Kardec bem nos lembra, estamos falando aqui de uma educação espiritualizada, uma educação moral, uma educação que forma o caráter, que corrige as más tendências, uma educação que vai ter como pilares a ética, a solidariedade, a espiritualidade. Uma educação feita por pessoas, com pessoas que são seres imortais, como o Espiritismo nos mostra. O desafio é imenso, mas nós estamos caminhando com projetos pedagógicos muito bons, de excelência no Brasil e também no exterior, e eu quero crer que com o Espiritismo nós vamos conseguir ampliar isso cada vez mais e levarmos as novas gerações a entender que os pais são os grandes educadores desses espíritos que reencarnam para formar a nova sociedade humana. Muito bem, Marcos. Muito obrigado nesse primeiro momento. E eu quero chamar aqui a nossa Carol. Estamos todos na expectativa das palavras da Carol. A Carol se tornou muito conhecida com o canal de YouTube Meninas Espíritas, e ela é jovem, vive no meio dos jovens. Carol,
como é que é a realidade jovem de hoje? Como é que você enxerga os jovens da sua idade, ou até menos idade, ou mais idade, diante desses conflitos familiares, esses conflitos de geração, os desafios da atualidade e esse contato com o Espiritismo? Porque nós já buscamos para você atrair os jovens ao EAC. Nosso objetivo é que você alcance o coração jovem. E o que você tem a dizer dessa realidade jovem diante desses desafios que estamos vivendo? Olha, essa é uma ótima pergunta. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo essa live aqui, né, tem a idade que tiver aí, né, desde os mais velhos, sempre ouviram aí que, nossa, essa juventude, mas esses jovens não tem jeito, essa juventude rebelde. Tô falando mentira, sim ou não? Porque a gente sempre, o jovem, ele sempre veio com essa sina de ser a parte do problema, né? A parte ali que, nossa, dificuldade. Então, quando a gente coloca os jovens aí dentro das casas espíritas, né, fala pros adultos, né, que a gente chama, né, ir lá dar uma aula, já começa a suar frio, ai meu Deus, mas será? E agora? Não sei se eu dou conta, não. Então, a gente tem muitas questões aí, né? E eu acho que falta um pouco a gente mudar, virar um pouco essa chavinha, essa mentalidade, né, de colocar o jovem como parte deste problema, dessa dificuldade, criar essa barreira. Quando a gente deveria, na verdade, pensar no jovem ali também como parte da solução. Então, nós, como gerações que estamos aqui convivendo juntos em sociedade, tanto no centro espírita quanto dentro de casa, na família, a gente entende que muitas vezes esses desafios acabam surgindo muito por conta desses embates, né, desses pensamentos muito diferentes de cada geração. E eu sempre que recebo, né, essas perguntas, eu acho que a gente tem que sempre pensar o seguinte: eu gosto muito de falar de empatia, né? Tanto para o jovem, quanto também aos adultos, aos mais velhos, né? Porque eu acredito que é simplesmente uma falta da gente conseguir olhar o mundo vestindo os calçados do outro, entende? Então, o jovem, às vezes, eu falo aí, reclama do pai, às vezes, o meu pai não é carinhoso comigo, meu pai não me dá um abraço, não fala que me ama, e a gente sente, né, o jovem, muitos assim, né, com essa falta desse carinho, desse afeto, muitas vezes. E ao contrário também, né? Os pais aí, mas meus filhos são muito ingratos, eu faço tudo por eles, mas nada acontece, eu não sei o que eu faço mais. E eu acho que muito nesse sentido eu gosto de sempre questionar o jovem do seguinte ponto. Às vezes a gente tem que entender a forma com que os nossos pais demonstram esse amor. Porque se a gente parar para pensar, será que você já pensou no teu pai quando ele era jovem, quando ele era criança? Já parou para pensar como que será que era a vida dele? O que será que ele fazia para brincar? Qual era a diversão que ele tinha ali? Qual era a relação que ele tinha com os pais dele, com os meus avós? Será que eles eram duros, rígidos, né? Como que será que era essa relação? O que meu pai gostava de comer? Qual que era o doce preferido dele? E às vezes eu acho que falta um pouco dessa conversa, né? Dessas lembranças, dessas criações ali desses momentos, né? Juntos, e a gente se colocar. Às vezes eu gosto muito de sempre colocar isso para a galera, né? Às vezes o teu pai, ele tá falando que ele te ama através de alguns atos, né? Sendo ali mais rígido, às vezes cobrando mais de você, porque é a forma como ele aprendeu, né? É a forma como o pai dele o educou.
E às vezes ele só tem essa maneira, mas isso não quer dizer que ele não te ama, isso não quer dizer que ele não acha você importante, isso não quer dizer que ele não tem orgulho de quem você é. E a mesma coisa eu digo dos filhos, né? Às vezes a gente tem essa dificuldade, né? Pais e mães. Então eu lembro muito das minhas épocas de dirigente de mocidade, então pegava uma turminha de jovens aí, os pais me ligavam, Carol do céu, fala com fulano, porque, olha, eu não sei mais o que eu faço, ela só escuta você, eu não sei o que está acontecendo. Então, eu acho que esse diálogo é extremamente importante, né? Para a gente construir cada vez mais essas pontes e não criar essas barreiras. Carol, e o movimento espírita que você convive hoje está bastante acessível, busca as ideias espíritas. No meu tempo de mocidade havia um interesse muito grande, no tempo do Marcos também. Eu fui um jovem espírita muito ativo, tive uma intensa atividade espírita quando jovem. E hoje como é que está, Carol? Como é que você sente essa atividade espírita do jovem hoje? Olha, esse tem sido um grande questionamento também, viu, Orson? E o que eu sinto, eu vou ser muito sincera, durante boa parte, assim, do tempo que eu estive, né, junto com o movimento, né, desde os meus 17 anos, eu trabalho, né, ativamente. Antes eu participei de evangelização infantil, participei das mocidades, então são muitos anos já. E aí, desde os meus 17, eu dou aulas ali, organizo eventos, então, bem ativo. Então, durante muito tempo eu achei que o jovem tinha essa dificuldade, né, de se colocar dentro da casa espírita, de ser visto e reconhecido ali como um espírito imortal, porque muitas vezes eu sinto que eles têm essa percepção dos adultos, dos mais velhos, de que eles ali são um serzinho ali que estão naquele corpinho pequenininho, né? E nós, como espíritas, muitas vezes nos esquecemos que aquele corpinho pequenininho, na verdade, é casa, é morada de um espírito imortal, um espírito que não vem ali em branco, não vem ali, né, sem nada, não. Aquele espírito ali tem ali as suas aptidões, tem as coisas que ele traz, as coisas que ele gosta, que ele ama fazer, que ele sabe fazer muito bem. Então, eu acho que falta da gente aproveitar esses potenciais, olhar para esse jovem não como aquela página, aquela folha em branco, né? Muito do que Kardec coloca, né, também, né, junto com os ensinamentos, a gente está falando de educação aí, Kardec era esse grande pedagogo, era esse cara que pensava, né, em como passar uma grande mensagem, em como comunicar, em como a gente vai se colocar ali para fazer entender uma mensagem. Então, acho que é a mesma coisa que o nosso papel aqui como jovem, como a gente vai se colocar para que o jovem entenda essa mensagem, para que a gente entre no mundo dele e entenda que ele não está ali sozinho, que ele não está ali, sabe, de escanteio, mas que a gente coloque ele também para pensar junto com a gente, para agir junto com a gente, dentro desses espaços, né? Então, acho que falta justamente esse diálogo, essa abertura, e temos muitas coisas para aprendermos juntos, todas as gerações, né? Uns contribuirmos aí com os outros. E se a gente conseguir isso, quanta riqueza a gente não vai conseguir, né? Evoluir, melhorar, enfim. Ô Marcos, você tem uma grande experiência de juventude espírita também. Você vem de família espírita, e ouvindo a Carol falar com esse entusiasmo e relacionando os desafios da educação que você começou a falar tão bem, e também pensando na integração centro espírita, família, jovem, o que seu coração diz, Marcos? Bem, nós temos que entender que o centro espírita, como já dizia Paulo de Tarso, precisa ser uma igreja viva, ou seja, uma organização viva. Para ser uma organização viva, tem que integrar todo mundo,
tem que acreditar em todo mundo, dar oportunidades a todo mundo. Eu recordo a minha época no Centro Espírita, o Centro Espírita tinha uma biblioteca, que era uma estante, né? Pegava lá parte da parede da biblioteca, e só pegava poeira, tudo jogado lá. Eu tinha 17, acho que eu tinha 17 anos. E eu solicitei, não, tinha menos, eu já estava na faixa dos meus 15 anos. E eu solicitei à direção da casa, através lá da minha mãe e do meu pai, que eu pudesse organizar a biblioteca. Aí desconfiaram, né? Porque o rapaz organizar a biblioteca do Centro Espírita, não conhece nada. Eu pegava a chave do Centro Espírita, eu estudava de manhã, eu ia lá à tarde, nunca tive medo dos espíritos, tá? Sem problema nenhum para mim. E aí ficava lá, dentro do Centro Espírita, e olhei aquilo, bom, só tem um jeito para poder classificar os livros. Eu tenho que pegar um por um, dar uma lida, ver que livro é esse, do que serve. E aí eu comecei a ler Bozano, Flammarion, Delano, Denis, vá por aí afora, né? E fiquei conhecendo aquilo tudo. E organizei a biblioteca. Depois, com o tempo, alguns jovens que frequentavam o Centro Espírita, eu solicitei, então, que nós pudéssemos criar a Mocidade Espírita, que não existia na época lá na casa. E aí ele foi autorizado, conversei com todo mundo, criamos o grupo, e a casa ia fazer 50 anos de existência. E nós, em São Paulo, capital, e nós convidamos nosso saudoso Roque Jacinto para fazer a palestra dos 50 anos. E íamos ali, junto ao público, lançar a Mocidade. E nós tínhamos decidido que íamos chamar a Mocidade de Mocidade Espírita Estude e Viva. Muito bem. Foi uma noite paulistana fria, todo mundo encasacado. E o Roque Jacinto chegou e começou a reunião. E primeiro nós fizemos o lançamento da Mocidade, aquela coisa toda. E aí ele, então, pegou a palavra e disse assim, olha, nós sabemos que o acaso não existe, não é mesmo? Não existe coincidência. Ele estava com um casacão e começou a tirar do bolso um livro. Disse, eu escolhi, para falar desse aniversário de 50 anos, o tema Estude e Viva. Ele tirou o livro, né? Escorpado pelo Chico e pelo Valdo Vieira. Bom, e aí sim foi. Então, essa interação é importante, porque o jovem não existe só para cantar, né? Só fazer parte artística ali. Nós coordenávamos, na época, a Semana do Jovem Espírita, nós fazíamos tudo, as caravanas assistenciais, estávamos super integrados, porque encontrei pela frente espíritas adultos que compreendiam isso. Em compensação, depois, encontrei um dirigente, Carol, é verdade, tá? Ele expulsou os jovens do Centro Espírita 5 vezes. Encerrou as atividades da mocidade, porque eles não gostavam do que os jovens falavam, ou porque não tinham experiência. Durante 5 vezes ele expulsou todos os jovens do centro. Então nós temos que entender que, em termos de educação, do Centro Espírita, nós temos que atrair os jovens, temos que atrair a família. Nós temos que ter, sim, um encontro da família, né, escola de paz, enfim, o nome que se dê, mas é muito importante. E prepararmos os jovens, essa nova geração, que vão se tornar adultos, que vão se relacionar, que vão ter filhos aí pela frente, para saber dessa importância, e como a Carol bem lembrou, que todos nós somos espíritos imortais. O jovem que está na nossa frente, a criança que está na nossa frente, é um espírito que traz ideias inatas, tendências de caráter, bagagem de experiências reencarnatórias. Vou contar aqui rapidamente um episódio que aconteceu comigo, eu já estava na faixa dos meus 20 anos, e o presidente da casa, na época, estava tendo assim, um embate meio político por causa das eleições que vinham pela frente, da diretoria, e ele disse assim, olha, nós vamos inaugurar o estudo da doutrina espírita, e eu decidi que nós vamos iniciar pelo livro A Gênese. Normalmente começa pelo livro dos Espíritos, né? Ele decidiu a Gênese, lá fomos nós para a reunião. Tá? Quando você pega a Gênese, no primeiro capítulo, o primeiro parágrafo da Gênese, Allan Kardec faz uma série de indagações, ele faz uma série de perguntas para depois começar a responder. Ele, então, leu o primeiro parágrafo, olhou assim para todos nós, e num verdadeiro desafio disse assim, alguém conseguiria responder essas perguntas de Kardec? Eu, na mesma hora, disse, eu respondo. Eu respondo e fui levado pela equipe espiritual, falei coisas que até hoje eu não sei o que foi que eu falei,
E quando eu terminei, ele simplesmente encerrou a reunião. Não tinha mais nada a ser falado. Nós temos uma bagagem. Os espíritos aproveitam essa bagagem e lá vamos nós. Então, como não acreditar no jovem? Eu agradeço muito aos adultos da minha época, que me deram essa liberdade toda, e que eu pude fazer o que fiz, os aprendizados que tive, e estar até hoje aqui com a doutrina espírita. E tudo isso é processo educacional. Nós precisamos nos educar, precisamos educar. Agora, tem que ter autonomia, tem que ter liberdade, óbvio, com orientação, né, dentro dos parâmetros, né, porque nem sempre você conhece tão bem a doutrina espírita. Eu confesso aqui que uma vez estudando o livro dos Espíritos, o dirigente usou a técnica de fazer a pergunta e deixar primeiro que nós debatêssemos a possível resposta. E eu fui taxativo. É claro que é não, por causa disso, disso e daquilo. Aí o dirigente olhou para mim: Marcos, você tem certeza, quer sustentar essa sua resposta? Eu tenho certeza absoluta. A resposta a essa pergunta do livro dos Espíritos é não. Tá bom, então vamos ver o que os Espíritos responderam. Sim. E eu quase fui embora, né? Aqui me enfiar debaixo da cadeira, debaixo da mesa, né? Porque aí você calma, tem que estudar mais, né? Mas é assim mesmo, é assim que nós vamos ganhando experiência. Eu lembrei de uma frase, só enquanto você falava, Marcos, que a gente está falando dos centros espíritas, né? E eu lembrei de uma frase de Herculano, até peguei aqui Herculano Pires, que ele diz assim: se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, quais são realmente a sua função e a sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Aí eu pergunto, o seu centro espírita está perto dessa definição? Eu acho que é uma boa reflexão para a gente levar. Eu estive perto do Herculano Pires, mas não posso afirmar que a minha instituição espírita esteja perto do que efetivamente ele fala. Estamos caminhando. Pois é. Muito bem, gostei aí dessa dobradinha fabulosa, né, Marcos? A gente que discute o movimento espírita e o centro espírita pelas colunas dos jornais há décadas, né? Aliás, eu e o Marcos nos conhecemos assim, porque nós escrevíamos as mesmas coisas. Né, Marcos? Foi muito interessante, né? Analisar. Eles combinavam lá no nosso lar. Só para esclarecer, é o Orson que me copiava, tá? E eu conheci o Marcos porque eu gostava das abordagens dele. As nossas abordagens eram praticamente na mesma direção. Foi muito interessante. Mas, Davi, o nosso Caibar Schutel se tornou espírita por volta dos 30 anos, um pouquinho mais, né? Por volta, né? Que ele se tornou espírita. Não era tão jovem, mas era jovem. 30 anos. Naquele tempo já estava... Um homem de 40 anos naquele tempo já era considerado um velho, né? Mas 30 anos. Para nós, hoje uma criança, um moleque, né? Mas você... Ouvindo essa conversa, Davi, a gente liga algumas coisas da vida de Caibar Schutel, que inclusive fundou o Centro Espírita, né? Nossa, ouvindo essa conversa, eu fico empolgado, né, de ver, assim, o conhecimento, né, do educador Marcos, a alegria, o discernimento da Carol, e ver tudo isso funcionando hoje no movimento espírita. E eu fico pensando no Caibar, né, naquela época, né, ele abriu o caminho. Então, hoje a gente fala dos encontros dos pais, a gente fala da internet, a gente fala das escolas, dos tantos recursos que nós temos para a educação, e a gente vai recordar que Caibar, lá no comecinho, quando ele se tornou espírita, não tinha internet, não tinha rádio, não tinha televisão, mal tinha escolas, não tinha muita escola. Então, assim, como que a pessoa se educava? Então, aí que eu entro com a sabedoria, a coragem de Caibar, de ter iniciado um jornal, porque diante das contrariedades que a igreja não deixava ele se manifestar, não tinha nenhum recurso. Então, o que ele fez para poder trazer essa educação sobre a imortalidade da alma? Ele começou o jornal Clarim, ele começou publicando informações, trazendo várias discussões bastante interessantes,
que era o que a pessoa tinha na época. Se o Orson puder colocar a primeira imagem, é o primeiro Clarim que ele lançou, né, com muita dificuldade, imprimia a 400 quilômetros aqui de Matão, era mandado imprimir lá em Taubaté. Então, ele começou com esse jornal e começou a trazer a possibilidade da educação sobre a imortalidade da alma. Se você puder colocar, Orson, no segundo quadro, é bastante interessante. Caibar não tinha juventude espírita, não tinha nada disso. Eu não sei se os companheiros vão conseguir ler, mas eu destaquei um trecho do jornal Clarim, da palestra que ocorreu no Centro Espírita, né, no Amantes da Pobreza, né. Então ele sempre divulgava, né, as atividades da casa, e ali a gente pode observar que ele colocava as crianças para recitarem. Então, ali eu destaquei o nome do Hugo Gonçalves, né, que diz assim, né, tomaram parte as meninas, né, Guiomar, falou sobre educação e moral, Beatriz, prece do Senhor, Beltinha, uma comunicação de Castro Alves, e os meninos, né, José Perche, educação das crenças, Hugo Gonçalves, a oração. Hugo Gonçalves, muitos tiveram a oportunidade de conhecer. Então, a gente vê Caibar já assim, dando início a essa educação, levando as crianças, fazendo com que elas também, recitando, fazendo alguma coisa, pudessem participar das reuniões, que hoje não tem, né? Perdão, naquela época não tinha. Hoje, tem as mocidades, tem todos os recursos, né? Dando um pouco mais tô dando corda, né, mas só para a gente concluir esse bloco, eu queria falar que a revista também foi um recurso de educação, que Caibar quis ampliar um pouco mais, trazer um pouco mais, atingir um outro público, né, com a Revista Internacional de Espiritismo, e não era uma coisa brincadeira não, gente, ele tinha contato com cientistas, com pessoas bastante ligadas, interessadas na espiritualidade, né, como Ernesto Bozano, Alfred Russel Wallace, Arthur Conan Doyle, que muitos conhecem, né, que era muito ligado à espiritualidade, e também Charles Richer, dentre outros. Então, a gente vê como Caibar Schutel trabalhou em prol da educação, realmente ele abriu caminhos para que hoje a gente visse essa maravilha de evento, com todas as idades se conversando e todos procurando aprender, evoluir juntos, né? Que bom, né, Davi? Davi, você tem mais uma foto para mostrar aqui. Ah, nós não mostramos, são os grandes nomes, né, que você citou aí, olha aí. Eu estava comentando sobre eu as que bases deixei. que ele tinha, né? Então, a gente fala assim, hoje um professor, para educar, ele toma como base, né, livros, teorias, e, enfim, ele ia buscar nas melhores fontes para poder, né, compilar e levar nos periódicos várias instruções, vários inícios de centros espíritas que foram inspirados, né, certamente, nesses ensinamentos tão bem organizados por Caibar Schutel nos seus periódicos. Que bom, Davi. Que bom ouvir essas informações. Ô, Carol, você que esteve o ano passado aqui em Matão, participando do evento presencial, houve uma participação bem intensa dos jovens, né? E agora estamos todos virtualmente. Como é que está a sua expectativa virtual? Já que o jovem domina a tecnologia, tem uma facilidade imensa para manusear esses equipamentos e aplicativos. Nós aqui, os cinquentões, apanhamos um bocado para aprender a mexer com isso. Vocês já chegam dominando, né? E qual a sua expectativa de um encontro virtual agora, já que você tem uma experiência muito grande presencial, você foi a muitos lugares, você se comunica bem, você já tem uma experiência virtual com o canal, e agora, o que você está pensando? Olha, eu tô numa expectativa alta, porque se o EAC antes era regionalizado, né, eram aqui para galera que estavam em cidades próximas, ou em Matão, em São Paulo, ali, né, as cidades que beiravam, hoje o EAC está com a possibilidade de abranger
o internacional, né? Como o Caibar estava fazendo aí também, rompendo essas barreiras de distância, né? Então, eu acho que esse é o grande, assim, a gente fica pensando assim, né? Ai, poxa, no que não vai dar para fazer? Ai, poxa, não vai dar para fazer isso, né? Não vai ter um abraço, não vai ter o reencontro ali com os amigos, aquele calor humano que a gente tanto gosta. Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar nas oportunidades que a gente tem. Então, quais oportunidades surgiram a partir deste momento em que a gente não tem essa possibilidade de estarmos todos ali juntos presencial? Qual as possibilidades que se abrem? Então, eu gosto muito, e eu estou apostando muito nessa ideia de que agora Caibar vai poder chegar lá em Manaus, Amapá, no sul, no centro, ou seja, a gente vai conseguir atingir não só os jovens, mas todos os adultos, né, também de todo o Brasil, né? Eu, lá no ano passado, eu lembro que na parte jovem, tava um calor aquele final de semana. Sabe o que a gente fez? Guerra de bexiga d'água. A gente comprou bexiga d'água lá. Falei, gente, vamos animar essa galera aqui. Vamos fazer guerra de bexiga d'água. Enchemos lá as bexigas, fizemos uma bagunça. Tem vídeo depois, a gente vai passar depois no dia aqui do EAC, né? Aqui online pra galera ver. Foi muito divertido. Não vai ter guerra de bexiga d'água, mas a gente vai ter essa oportunidade de conhecer e de conversar com corações que estão a quilômetros de distância, né? Aqui no Brasil e fora dele, quem sabe, não é mesmo? Nós temos vários contatos internacionais para quem nós vamos passar os links e até já fizemos alguns contatos prévios, né, para que o EAC esse ano seja mesmo internacional, porque é possível, né, com toda facilidade. Eu achei interessante você falou do calor intenso naquele fim de semana, porque a turma, entre aspas, adulta, ficou no ar-condicionado, né, e os jovens... Foi uma reclamação, viu, Marcos? Isso aí foi uma reclamação. Não, mas a gente se virou lá, fizemos guerra de bexiga. Foi uma bagunça, foi uma bagunça. A gente vai mostrar o vídeo para vocês depois. Que bom, que bom. Ô Marcos, e você vai fazer dupla com a Amanda, que você conhece? Vocês já tiveram vários contatos, já fizeram lives juntos? A Amanda, antes de falarmos de você, ela já o seguia, né? Acompanhava suas publicações, foi uma alegria muito grande para mim, quando eu, estando lá na cidade de Promissão, ao me referir a você, elas disseram, as educadoras, que já te conheciam, já seguiam suas publicações, o que encheu meu coração de alegria. Chegamos a organizar uma jornada para o Marcos, que não aconteceu. Na primeira vez o Marcos não pôde por problema de saúde, na segunda vez teve a pandemia, por 2 vezes o Marcos não conseguiu. Mas esta vez o Marcos vem para o estado de São Paulo, e para o Brasil e para o exterior, através do EAC online. Marcos, e a sua expectativa nessa abordagem com a Amanda, o tema que vocês vão abordar, para criar aí uma expectativa no público que está nos acompanhando e ter a oportunidade de estar na sua sala também? A expectativa é a melhor possível. A Carol lembrou muito bem, porque agora o evento online, nós alcançamos o Brasil todo e fora do Brasil, para todos aqueles de língua portuguesa. E eu e a Amanda vamos fazer abordagens de forma bastante prática também, com muitos exemplos, não vamos ficar apenas teorizando a questão da importância da família, a educação dos filhos, né, que nós vamos fazer uma abordagem muito intensa sobre isso, e o que o Espiritismo nos traz para podermos fazer a educação do espírito que todos somos e que os pais vão aí recebendo através da reencarnação. O mundo da internet é um mundo fantástico, né? Aqui, quando nós, pela Rádio Rio de Janeiro, começamos a transmitir pela internet, nós pegamos o mundo todo. Nos nossos programas ao vivo, nós recebemos mensagens vindo do Japão, da Rússia, dos Estados Unidos, da Espanha e assim por diante.
de brasileiros ou portugueses, então, sintonizados. Então, realmente, a expectativa é muito grande, que nós tenhamos a sala lotada, com muita participação, vamos abrir para as perguntas, claro, essa toda a interação, para abordarmos da melhor maneira possível a família como essa instituição educadora das almas imortais. Ô Marcos, e qual seria hoje o maior desafio da família humana, considerada toda a história de constituição familiar, inclusive com o domínio masculino, o machismo sempre imperante? Hoje em dia nós temos a violência contra a mulher, e nós temos as questões difíceis do aborto, da agressividade, dos direitos, da igualdade, que não é igualdade. E qual seria o maior desafio da família hoje? O maior desafio da família, que na verdade é o maior desafio de todos nós, é aprendermos a nos amar. É a base de tudo. Quando nós aprendemos isso, nós vamos finalmente atingir a causa de todos os problemas, que é o egoísmo e o orgulho, que ainda nos caracterizam. Todos nós estamos reencarnados para esse grande aprendizado, e nada melhor do que a família, porque na família nós não vamos ter apenas a convivência orgânica, física, mas nós temos a convivência emocional. Então, é a área sentimento. A área sentimento é o nosso grande problema e é o grande desafio da família, porque hoje nós confundimos o amor com a sexualidade, nós confundimos o amor com esse poder sobre o outro. O machismo ainda prepondera, essa é uma grande verdade, mas nós não vamos corrigir esses problemas sem entendermos que é o amor que faz essa correção. Quando nós conseguimos colocar em prática o amar uns aos outros e o fazer ao outro somente aquilo que eu gostaria que ele me fizesse, nossa, com certeza os desafios deixarão de ser desafios, porque como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, através do amor, nós vamos nos moralizar, vamos nos espiritualizar, e a família será um grande exemplo renovador, regenerador da nossa sociedade. Que bom, Marcos. Aliás, nós queremos informar as pessoas que estão assistindo essa live que o encontro anual Caibarjudo e o EAC, o acesso às salas será feito por links do YouTube, que nós vamos distribuir praticamente faltando 2 dias do evento, para que as pessoas possam ter acesso às salas através dos links do YouTube. E teremos salas simultâneas, então as pessoas vão poder escolher. Aquela que não ver ao vivo poderá ver gravada depois. E o Marcos citou uma coisa muito interessante aí, porque poderá haver participação do público, porque a ideia é que cada palestrante ele fale um certo tempo, e depois dos dois abordarem uma introdução, aí abra-se o espaço para que o público pergunte. Esta é a ideia, participe. No caso dos jovens, por exemplo, com a Carol e a equipe, com o Henrico e outras pessoas que estarão participando, a dinâmica também é a mesma. Eles vão abrir o assunto e abrir para a participação, para que os internautas lancem as suas dúvidas, os seus questionamentos, as suas perguntas. É muito interessante pensar nisso. Inclusive, aqui nós estamos vendo várias questões sendo apresentadas aqui pelos nossos acompanhantes da live, né? E muito bacana ver isso, tem gente de vários lugares do Brasil aqui, muito legal isso, inclusive do Rio de Janeiro, viu, Marcos? Tem gente aqui assistindo também do Rio de Janeiro. Então é muito legal. O Marcos, seu xará, Cerqueira, estava lançando uma pergunta aqui: como vocês veem a interação das casas espíritas com as redes sociais? Você, Carol, na sua visão de bastante interação com rede social, como é que você vê essa interação das casas com as redes, através das redes sociais? Está sendo bom? Está dando resultado na sua visão, na sua experiência? Olha, essa é uma ótima pergunta, e eu trago aqui a reflexão que a gente está vivendo agora nesse momento de pandemia, de quarentena, onde os centros espíritas foram obrigados a fecharem as portas físicas, né? Lembrando, as portas físicas. Mas muitos amigos, né, continuaram os seus trabalhos virtualmente, ou seja,
mesmo as portas físicas estando fechadas lá, não podendo receber o público, muitos amigos, até aqueles que tinham esse medo, essa coisa, não, mas espera, tem rede social aqui, ai meu Deus, como que faz, onde que liga, onde clica, o que tem que acontecer aqui, foram convidados a experimentar o novo. Então, e aí eu acho que o grande desafio agora vai ser, tenho certeza que muitas casas, eu falo isso com o exemplo da minha casa, que tem sido uma experiência incrível, né? Se antes a gente tinha dificuldade de fechar um curso básico de espiritismo ali com 10 pessoas ali, ó, suado, né, para fechar essa turma, a gente teve que encerrar as inscrições online, porque bateu mais de 100 inscrições, né? Ou seja, de novo, a tecnologia vindo muito com esse papel de disseminar, né? E aí o Davi estava colocando ali, né, o Caibar, na época, o meio que Caibar tinha, ele utilizou, que eram os jornais, a revista, né? Então, os meios que estavam ali à disposição, vamos usar, vamos fazer acontecer, vamos levar essa semente, vamos levar esse ensinamento. E aí eu gosto de sempre trazer essa reflexão. Se Caibar estivesse aqui hoje, reencarnado em 2020, onde será que ele estaria levando, disseminando essas informações, levando esses ensinamentos, essas reflexões? Com certeza estaria aqui, né, nas redes sociais, com toda certeza, né, usando da tecnologia a favor do bem, do próximo, da humanidade. Então a gente tem que saber aproveitar sim essas coisas, né? A Mel aqui, minha gata, aparecendo. O Cabarchuto gostava de gato também, né, Davi? Mesmo! Ai, então a Mel entrou em homenagem aqui. Ô, Davi, olha, o pessoal está elogiando bastante, estão muito contentes de saber detalhes históricos de Caibar aqui, a gente fica muito feliz com isso, né? E estão muito contentes, elogiando a participação da Carol, do Marcos e as suas curiosidades históricas de Caibar. E você tem um terceiro bloco ainda para falar para a gente, né, Davi? Eu tenho o terceiro e último, infelizmente, porque a gente sempre quer falar mais, né? Mas complementar, pegando um gancho no que a Carol está falando, né, Carol? O que Caibar estaria fazendo hoje, né, com tanto recurso? Mas eu vou colocar num outro contexto. O que ele está fazendo agora? Ele está inspirando pessoas como você, jovens, levar os jovens à ideia da imortalidade da alma, inspirando o Marcos, levando para os educadores espíritas e não espíritas a ideia da bondade, da moralidade, da necessidade de estarmos juntos e trabalhando com a educação, né? Mas só para terminar o meu bloco e colocar algumas imagens que eu mandei para o Orson, né, Orson? E pegando uma continuidade, né, do que eu estava falando, Caibar Schutel, ele era um educador através dos periódicos, mas muitos temas que ele levava para o jornal e para a revista acabavam se transformando em livros. Então, foi o caso, por exemplo, do Espiritismo e Protestantismo, que foi uma coletânea, né, em várias semanas de publicação, entrava no jornal e depois ele acabava enfeixando tudo num livro, né? Então, os livros também foram fatores de educação bastante importantes e que Caibar utilizou muito bem na sua jornada. O outro aspecto que Caibar também, assim que iniciaram as rádios, e que os espíritas começaram a entrar nas rádios, Caibar teve a oportunidade, se o Arson puder colocar a penúltima imagem, aqui na rádio de Araraquara, ele teve por um período, né, de agosto de 1936 a maio de 1937, ele organizou 15 conferências radiofônicas, né, então teve a oportunidade de levar o espiritismo, e é muito interessante, quem quiser conhecer, né, como ele preparava essas conferências para divulgar na rádio, para ser veiculados, esses textos também acabaram se transformando num livro, né, quem tiver a oportunidade,
o livro Conferências Radiofônicas, tem todos os programas que Caibar veiculou naquela época, né? Então, só para a gente, então, encerrar minha parte do Caibar Schutel, eu queria dizer que os professores, em geral, eles levam, né, as lições do idioma, da ciência, da matemática, do conhecimento. Caibar Schutel, ele foi o professor que levou as lições da imortalidade da alma, tão bem sintetizadas por Allan Kardec, né? E também foi um grande professor, foi um grande seguidor de Jesus. Por isso ele é um exemplo que deve ser seguido por nós. Ele foi tão grandioso na sua educação que o Orson vai colocar a última imagem, que até recém-desencarnado ele nos trouxe lições, né, Orson? Não sei se vai colocar. Não, essa é a imagem do... Faltou uma imagem, então? Não tem problema. Eu vou dizer que muitos sabem que Caibar Schutel, logo depois que desencarnou, né, estava no seu velório, ele, né, deu uma comunicação através de um companheiro e trouxe uma frase, né, que foi o epitáfio, né, que está no seu túmulo: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Essa lição que ele trouxe logo depois de ter desencarnado, né, mostrando aquilo que dava sentido à sua vida, fortalecendo a ideia da imortalidade da alma e nos inspirando. Até hoje a gente fala de Caibar, das suas lições, e que a gente precisa mantê-las vivas, né, através da jovialidade da Carol, que vai trazer ele de outra forma, né, nas brincadeiras, na guerra de bexiga, que eu fiquei com vontade de participar. Só faz uma virtual agora, né? Eu e o Marcos e o Orson, a gente participa também, né? E é isso, gente. Fica aqui o meu encerramento, sempre com a mensagem da gente poder lembrar Caibar e, acima de tudo, reiterando a certeza de que ele está inspirando todos esses que estão participando desse grandioso encontro. Obrigado. Muito bem, Davi. Muito obrigado pela sua presença, sempre marcante, viu? As suas informações enriquecem muito as nossas salas de visitas Caibar Schutel às quartas-feiras. Ô, Carol, naquela imagem que eu troquei aqui, eu pus em duplicidade, em vez de colocar as duas imagens da sala, eu coloquei a mesma duas vezes, né? A outra sala você vai falar sobre os perrenhos, os conflitos familiares. Como é que vocês vão provocar esse assunto? Como é que você vai mexer com essa questão dos perrenhos, das discussões, dos bate-bocas dentro de casa, entre o conflito de gerações? Sabe aquele programa Casos de Família? Vai ser mais ou menos assim, mas vai ser legal. Vai ser, então já vou dar um spoiler pro pessoal aí. Mas a gente vai trazer dessa forma aí descontraída, dessa forma aí aberta, né? Criando ali esse ambiente de segurança, que todo mundo possa compartilhar, né, as coisas que têm sentido. E eu e o time do Spiritcast, né? Então, o Spiritcast aí, toda uma galera jovem também, que vem fazendo um trabalho muito legal, criando podcasts, né? Super interativos, engraçados aí. Vão estar comigo nessa roda, nessa sala de conversa. E a ideia é a gente trocar ideia mesmo, conversar a respeito de todos os perrengues, o que está acontecendo, vamos abrir o coração, resolver, né? A gente decidiu aí fazer 2 blocos, tratando muito mais do lado espiritual ali da nossa família, né? Do porquê que a gente vem junto, será que a gente escolheu mesmo, né? Não é possível que eu escolha essa família aqui, meu Deus do céu, me sinto fora aqui da rota aqui, meu Deus do céu. Então a gente vai falar disso, né? Falar muito desse aspecto espiritual da família, né? Por que a gente vem junto, né? Usar muitas lições aí do Evangelho, Livro dos Espíritos, né? Espíritos familiares e tudo mais. E aí, mais para tarde, a gente vai falar aqui da Terra. Então, estamos aqui. Combinamos lá, fizemos o plano, estamos aqui. Tá dando uns BO, mas a gente vai resolver.
E é isso que a gente vai tratar lá na sala. Então vai ser bem massa, a gente espera todos vocês. Fale para nós rapidamente, Carol, das outras pessoas que vão participar da sala, que não são tão conhecidas aqui da gente. Pois é, ó, nós teremos aí, então, para você conhecer eles assim mais a fundo, lá no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, tem o Spiritcast. Aqui no YouTube também tem Spiritcast Brasil. Então é o Henrico Brum, que é super engraçado, menino, ó, eu falo, gente, o EAC acho que só chamou os doidos dessa vez, entendeu? O jovem só chamou os malucos, porque vai juntar eu com essa turma, olha, hein? Vamos lá. Mas aí tem Isabela, né, também, o Frederico e a Camila. Então somos nós que vamos comandar aí a área jovem. E para conhecer o meu trabalho é no Meninas Espíritas, e o trabalho de Camila, da Isa, do Fred e do Henrico, Spiritcast Brasil. Que maravilha! Então, os jovens que estão nos ouvindo agora, ou os pais dos jovens que estão nos ouvindo, né? Passem essa live para eles verem. Eu vou cortar os pedacinhos, viu, Carol? Mandar para você os pedacinhos da live para você esparramar aí com a mocidade, para que estejam presentes com vocês, aumentando esse número de pessoas nas salas, como disse o Marcos. Marcos, você é um idealista, um educador dedicadíssimo a essa área de educação. Hoje de manhã o Marcos fez uma live para uma escola pública e foi muito feliz, acompanhado de um outro educador, o Marco Aurélio, que eu gostei muito dele. Então, Marcos, aproveitando esses instantes, fala do IBEM, fala da IBEM TV. Eu acho que é um momento importante para essas considerações, considerando toda a sua experiência, Marcos, toda a sua bagagem aplicada, claro, quando você está no ambiente espírita, à luz do espiritismo, porque quando está no ambiente escolar, você não vai misturar as coisas, vai respeitar as religiões diferentes dos professores. Mas toda a sua experiência na educação, com a base espírita que você tem, e agora presente no encontro anual Cai Barchute, você tem muito a nos falar, né? Bem, Orson, o IBEM Educa, ele existe desde 1999, é uma organização não social ou organização não governamental, sem fins lucrativos. Eu sou um dos fundadores do Instituto, que mistura pessoal espírita, não espírita, embora os espíritas preponderem, e nós trabalhamos com a Secretaria de Educação, as escolas, os professores, de uma forma geral, levando alguns projetos específicos, que é o caso do projeto Escola do Sentimento, que é uma escola inovadora, o programa Vivendo Sempre em Paz, a pedagogia da sensibilidade, uma visão pedagógica, espiritualista, humanista, e com metodologia totalmente diferenciada. Já são, esse tempo todo, 21 anos de estrada, realizando treinamentos, palestras, cursos. Agora que eu digo, né, já de algum tempo, também com a educação à distância, nós temos a nossa plataforma de educação à distância, que já está chegando a 25 cursos disponíveis. Estamos aí para lançar mais 2 daqui a pouco. E lançamos pelo YouTube o que nós chamamos da IBEM TV. E a IBEM TV, que já está aí com mais de 100 vídeos publicados, que vem crescendo, graças a Deus, com entrevistas, diálogos, abordagens mais diversas sobre educação transformadora, a escola inovadora. Como você bem colocou, Austin, quando eu e outros estamos nas escolas, é claro que nós não abordamos nada da doutrina espírita, porque eu lido com professores das suas mais diversas religiões, ateístas, materialistas, enfim, mas a nossa abordagem é sempre de cunho espiritualista. O trabalho evoluiu de uma tal maneira que o movimento espírita começou a solicitar também. E aí nós acabamos formatando, aí específico, né, para o movimento espírita, um projeto Educação do Espírito, que nós levamos, então, aos centros espíritas,
começou focando quase que exclusivamente a evangelização juvenil, e que acabou crescendo também com um projeto de humanização do centro espírita. E, obviamente, que aí eu posso falar abertamente da alma imortal, da reencarnação, o que eu não posso abordar dentro das escolas. Então, quem quiser conhecer o IBEM pela internet, é só acessar ibemeduca.com.br, bem simples, né? ibemeduca.com.br, e vai conhecer os nossos projetos, nós fazemos assessoria pedagógica, e estamos aí às ordens para esse Brasil todo, enquanto Deus o permitir. Muito obrigado, Marcos de Mário. Muito obrigado, Davi Lisenberg. Muito obrigado, Carol Oliveira, por esta noite de luzes, de entusiasmo. Amanhã, na página do Facebook do Instituto Kaibar-Schutel, também às 21h30, nós vamos entrevistar o psicólogo Kennedy Gomes Martins, de Sertãozinho, São Paulo, que viveu uma experiência de quase morte com o Covid-19. Teve os seus pulmões com quase 70% comprometido, recuperou-se, voltou a trabalhar, e nós vamos entrevistá-lo. Ele mesmo sugeriu esse assunto. O Kennedy é um psicólogo de muita sensibilidade, ele chora durante a abordagem e faz o público chorar. Se você está querendo chorar, está com saudade de chorar, não de sofrimento, mas de emoção pura, de sensibilidade, esteja conosco amanhã. O Kennedy é muito sensível, conquista as plateias e vai estar conosco amanhã. Essa entrevista será transmitida pelo meu canal de YouTube, Orson Peter Carrara, e também pela página do Face do Instituto Kaibar-Schutel. Na próxima semana, quarta-feira, voltaremos com outra sala de visitas Kaibar-Schutel. Anunciaremos durante a semana os convidados e teremos também a participação do Davi Lisenberg para continuar essa delícia de informações sobre Kaibar-Schutel. Deixaria a despedida para vocês. Carol, você primeira, que gostaria de dizer? Bom, agradecer a todos que ficaram aqui com a gente até agora. Um beijo no coração. Eu gosto sempre de lembrar, né, que todos nós aqui temos a nossa importância, estamos aqui por um motivo maior que muitas vezes a gente não vai entender, independente das tretas que aconteçam aí na família, os desafios que venham a acontecer, nós estamos aqui juntos para aprender. Então, vem somar junto com a gente no EAC, vai ser um final de semana incrível, a gente espera você. Davi. Eu só quero agradecer a Carol, Marcos, a você mesmo, Orson, pela oportunidade de estar conhecendo tanta gente bacana. É um momento assim que a gente não quer que termine, né? A gente quer que todo mundo tenha coisa para fazer, mas quando a conversa tá boa, a gente parece que quer falar mais e quer ouvir mais, porque são recursos diferentes. Por exemplo, a jovialidade, né, da Carol e os desafios que tem à frente. O Marcos, que maravilha, trabalhando com a educação, como é bom estar com vocês. Então, eu quero agradecer de coração e dizer que é uma honra, eu agradeço de coração mesmo, uma honra estar com vocês hoje também, e estou feliz de estar nas próximas. Então, muito obrigado, e até breve, eu espero poder abraçá-los um dia ao vivo e fazer guerra de bexiga. Marcos, a sua palavra final. Bem, eu agradeço primeiramente a você por esse convite, agradeço, né, por estar de novo aqui com o Davi, conhecer a Carol, por esta oportunidade maravilhosa de interagirmos, conversar, levarmos ao público alguma coisa, né, do espiritismo, e reforçar esse convite que todos acompanhem o EAC, agora nessa versão online, e que arrebentemos com a internet. Então, que é isso que nós queremos realmente, né, para mostrar o espiritismo, essa sua visão maravilhosa sobre o ser e a vida, que a mim particularmente sempre me respondeu a tudo, e com certeza nós vamos ter um grande sucesso. Fica aí o convite a todos, e que Jesus abençoe a todos com a sua paz e com o seu amor.
Muito obrigado a todos, a vocês que nos acompanharam, muito boa noite e até a próxima semana. Muito obrigado, muito boa noite. Tchau.